Salve! E aí, bom dia, guerreiros e guerreiras! Sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais um mover divino, mais uma oportunidade que nós temos de viver a palavra, de viver os ensinamentos, de trazer assim instrução para nós, para a nossa vida, para a nossa mente, para nosso conhecimento, esse armazém de experiências, de instruções, de situações que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, e assim, através de viver junto de Deus, segurando na mão de Jesus Cristo, nós vamos aumentando essa armazenagem dentro da nossa cabeça, com tantas experiências, com tantos ensinamentos, nós vamos evoluindo na nossa vida, nós vamos evoluindo na nossa caminhada, nós vamos evoluindo naquilo que Deus colocou para nós e aquilo que nós nos propusemos, aquilo que nós nos colocamos, nos lançamos nessa jornada, nessa trajetória para cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, cada um, na sua trajetória, na sua jornada, carrega essa possibilidade, carrega essa oportunidade de viver o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para todas as pessoas. Basta nós podermos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, deixar o nosso coração limpo para que assim Jesus entre e faça morada dentro de você. Através do Espírito Santo que você carrega, viver as experiências junto de Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos limpar o nosso ser. Ou seja, nos desfazer, eliminar tudo que é ruim. Porque não tem como nós colocarmos um ser tão grandioso, tão maravilhoso, para habitar num lugar onde há tanta coisa ruim, tanto lixo, tanta miséria, tanta necessidade no sentido de organizar as coisas, de tirar aquelas palavrinhas, aqueles sentimentos, aquelas situações que ficaram ali e que ficam te travando na sua caminhada, porque Jesus Cristo ele precisa de um ambiente onde habite coisas boas, onde ali exista uma harmonia. Jesus ele te chama hoje para, assim, se você não consegue, ele te convida para fazer algo de extraordinário na sua vida e poder limpar tudo isso, tirar tudo isso, para que nessa casa somente coisas boas existam. E assim, iniciando essa semana, todas as segundas e todas as sextas-feiras nós estamos aqui fazendo essa evangelização, trazendo uma palavra para que mais pessoas possam se sentir tocadas, mais pessoas possam entender dos ensinamentos que Deus traz para nós. E essa é uma forma, da minha pessoa, de eu aprender mais, de poder trazer mais instrução, de poder aumentar esse nível de sabedoria, de conhecimento, e assim compartilhar com cada um. Um rio, ele não represa a água, ele jorra, ele vai para outros lugares, ele transpassa as barreiras. Então, que nós não sejamos represa, onde fica ali represado e ali não transborda. Que nós possamos ser o rio que ele, ao encontrar barreiras, ele transpassa essa barreira e vá adiante. Então, eu nessa caminhada, junto da minha família, nós estamos transbordando na vida daqueles que estão ao nosso entorno. Que você também possa ser um rio na vida de pessoas, para que essas pessoas elas vivam as grandiosidades também do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
E aí hoje, nós, na reflexão, Deus traz para nós, Ele nos orienta nessa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa jornada, onde nós possamos. E cada passo que nós damos, Deus vai nos conduzindo, vai provendo na nossa vida. Se nós eliminamos tudo aquilo que quer nos desviar do caminho, ou seja, se nós tiramos isso da nossa trajetória, da nossa rota, e nesse lugar nós colocamos aquilo que realmente importa para a nossa vida, nós passamos a nos relacionar, a ter a intimidade junto de Deus, a viver junto dele o extraordinário, as coisas muito boas, aquilo que nós não vimos, não enxergamos ainda, mas que já estava pronto, já estava planejado. E quando nós nos jogamos, nos lançamos nessa trajetória, as coisas vão acontecendo conforme Deus vai conduzindo a nossa vida. Nós deixamos com que o Pai, Ele conduza. E assim a nossa vida ela vai sendo transformada, ela vai sendo restaurada no seu nome. E hoje nós temos o exemplo, da restauração em Jesus Cristo. Que Jesus veio para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter o acesso através da morte de Cristo na cruz. E isso é algo que os nossos olhos não enxergam, mas quando nós entendemos isso, é como se as dificuldades da nossa vida elas fossem transformadas em facilidades. É aquilo, você está caminhando no erro, mas por você aceitar Jesus e se converter dos seus erros, você deixar os seus erros, deixar o seu passado e viver uma vida nova, você começa uma nova jornada e isso tudo já foi deixado pronto através de Jesus Cristo lá na cruz. Então, é como se você estivesse deixando algo de difícil para viver algo mais fácil. Ah, mas viver uma vida junto de Jesus é fácil? Não. Viver uma vida junto de Jesus não é fácil. Existem diversos desafios, diversos obstáculos. Mas quando nós nos colocamos à disposição, Jesus Cristo, Ele nos transforma. E mesmo na dificuldade, nós vamos vivendo as maravilhas que Jesus tem para nós. E nesse dia de hoje, Senhor, não tem outra forma de viver tudo isso, senão estando à disposição da Tua vontade, do Teu reino. E assim nós nos colocamos aqui hoje à disposição dessa maravilha que é viver Jesus Cristo. E aí hoje eu trouxe aqui uma palavra que diz assim, em 1 Reis, capítulo 17. Que aí eu coloquei, a provisão que cumpre a promessa. O tema dessa live. A provisão que cumpre a promessa. Aquilo que Deus traz para nós e que vem para cumprir aquilo que Ele já tinha previsto. E nesse dia de hoje, Deus ele prevê tantas coisas para nós. Deus ele prevê tanta maravilha para a nossa vida. E hoje não é diferente. Para essa semana que se inicia, Ele já preveu tantas coisas boas para a minha vida, para a sua vida. E Ele está nos colocando nessa trajetória, para que assim nós possamos viver cada situação, cada momento. E nesse capítulo 17, onde diz aqui, Elias prevê a seca. O tema desse capítulo, Elias prevê a seca, já nos traz à tona, já nos traz a visão de que
Elias, ele previu. Mas quem previu para Elias? Ou melhor, quem trouxe a provisão para ele? Foi o pai que estava vivendo junto dele. E ele estava vivendo junto do pai. E aí imagina a reciprocidade, né? Deus encontrou um maravilhoso, um consagrado, um abençoado que estava ali caminhando e entendendo os sinais, entendendo o chamado. E aí, nessa jornada, Elias recebe ali uma provisão. Elias, vai haver uma seca. Para mostrar para esses aí que estão nesse tempo, que querem se dizer os grandes, os poderosos, os reis, aquele que se acha o tal. Ele não é nada mais do que um que foi criado pelas minhas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz Deus, o Criador. E aí, Deus fala para Elias, é o seguinte, vai haver uma seca e você precisa sair da onde você está. E aí diz aqui vamos entrar na palavra, que aí a palavra vem trazendo as instruções para nós. E diz assim, e Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe, ou seja, ele chegou para o rei e disse, como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé? Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Bom dia, Thaís! Deus abençoe você e a sua semana aí, para cima, né? Para cima desse mover divino aí. Então Elias, ele diz aqui, né? Chega para o rei e fala assim, ó, vai haver uma seca, e assim diz o Senhor. E Acabe, ele não acredita nessas palavras de Elias. E Deus, já prevendo o que iria acontecer, ou seja, que o rei iria de encontro, confrontar com Elias, porque ele estava caçando todos os profetas naquela época, e eliminando os profetas, matando esses profetas, porque eles queriam eles eram contrário àquilo que o rei acreditava. Ou seja, o rei acreditava nos reis dessa terra, naqueles que queriam, ou melhor, eles se fundamentavam naquilo que ele via, naquilo que ele achava, nas crenças que ele carregava. E aí Elias diz que não haveria chuva e nem orvalho naquele tempo. E Deus diz para ele, vai-te daqui, para que a sua vida seja poupada. E aí no versículo 5 diz assim, assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. Aí entra aquela situação. Quando Deus ele chega e nos traz a palavra, quando Deus chega e nos traz a provisão, nós precisamos somente cumprir aquilo que ele colocou. Ontem à noite eu estava lendo a história de Jonas para as nossas filhas, na hora que nós estávamos indo dormir. E todas as noites nós fazemos a oração e lemos a história, alguma história, né? E nós temos uma Bíblia infantil e lendo a história de Jonas, e eu fiquei refletindo, né? Durante a leitura, eu refletindo, intuindo ali aquele momento, imaginando a cena de Jonas sendo convocado para seguir para uma região, a qual era Nínive,
para ali ele poder dar uma palavra que salvaria aquele povo. Mas Jonas, na sua incredulidade, ou melhor, na visão que ele tinha, uma visão míope de ser humano, e não conseguia ter uma visão concreta do que Deus tinha para aquela trajetória, para aquelas pessoas, ele seguiu pelo seu instinto e foi pelo caminho e acabou sofrendo as consequências por seguir por esse caminho. Mas como Deus é misericordioso, ele deu uma oportunidade para Jonas e disse: você agora vai seguir conforme eu estou te dizendo. E muitas vezes na nossa trajetória nós queremos seguir por aquilo que nós achamos que é o correto, pelo que os nossos olhos veem, e não pelo que os olhos da nossa alma, do nosso espírito está vendo. E aí nós acabamos padecendo, nós acabamos sofrendo por aquilo. Nós acabamos seguindo por esses caminhos e sofrendo por isso. E aí depois, lá na frente, quando nós nos damos conta, quando nós percebemos o que aconteceu, opa, ali era a mão de Deus que estava interagindo, que estava agindo na minha vida. E por eu não saber interpretar o que era, ou por eu não dar ouvidos para o que Deus estava agindo na minha vida, eu acabei sofrendo por esse período. E agora Deus me deu a oportunidade de restaurar tudo isso que aconteceu. Deus me deu a oportunidade de viver novamente a provisão que Ele tem para mim, para a minha vida, para a minha trajetória, para o meu ministério, para aquilo que eu estou fazendo. Mas Elias, ele não se fez um incrédulo, porque ele carregava diante daquilo que ele já havia experimentado, através dos ensinamentos que ele já trazia da sua origem, daqueles que vieram antes dele, ele já sabia o que ele precisava fazer. E aqui quando Deus dá a provisão para ele e fala: Elias, siga para este caminho, e ele ouve a voz de Deus e caminha segundo a voz de Deus, ele simplesmente vê as coisas acontecendo. E aí, por um minuto, eu paro e começo a viajar aqui, pensando. Imagina a cena. Elias chegou e encontrou o ribeiro diante do rio. E aí aquele ribeiro, que é um riachinho, né? E dali ele tomava, e dali ele matava a sua sede. E não é só a sede, né? O nosso corpo ele precisa de alimento. E Deus diz para ele: fique tranquilo, que eu vou prover tudo. O alimento ele vai vir conforme a sua necessidade, de acordo com a medida que o seu corpo ele precisa. E aí, de manhã, os corvos, né, vinham e traziam pão e carne na medida certa. E no entardecer traziam pão e carne conforme a sua necessidade. E ele permaneceu ali até que Deus chegasse para ele e desse outro comando. Agora já está concretizado essa jornada. Já foi cumprido esse tempo. E aí nós precisamos dar um outro passo. E assim Deus, ele é misericordioso. Ele foi misericordioso com Jonas. Ele foi misericordioso com Elias ao mantê-lo nessa trajetória vivo, porque muitos foram levados, as suas vidas foram levadas por injustiças, né? Através desse rei que não tinha misericórdia, que se achava uma pessoa suprema, superior, que carregava algo que o ego, né, o egocentrismo, aquilo que as pessoas muitas carregam, se achando as grandiosas, mas quando elas realmente percebem, elas não são nada, como um grão de areia que se perde na praia
que se perde no caminho, assim nós somos diante da misericórdia de Deus. E aí Elias, que carregou isso, ele viveu todas essas experiências. E assim ele pôde cumprir uma trajetória e uma jornada para mostrar para esse rei: você não é maior do que o Deus dos exércitos, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou eu e você, aquele que fez tudo. Então você não é maior do que isso. E se ele falar que vai haver uma seca, vai haver uma seca. Se ele falar que vai chover muito, vai chover muito. Se ele falar que vai haver um dilúvio e que vai terminar todos os seres conforme a sua vontade, vai haver. Se falar que vai cair fogo diante de uma cidade e vai eliminar todos aqueles que estavam vivendo em erro, vai acontecer assim conforme Deus determinou. E aqui, tudo isso acontece por quê? Porque esse povo estava vivendo injustiças, esse povo estava vivendo por doutrinas erradas, por idolatria, por idolatrar um rei que não iria trazer nada. O tal do rei Baal, que era o rei da riqueza, o rei das grandes, nossa, esse é o rei que vai trazer coisas boas para nós. Quando na verdade o rei que nos traz coisas boas, ele não nos traz dinheiro, ele não nos traz bens materiais, ele nos traz a possibilidade de permanecermos vivos, caminhando nessa trajetória, nessa jornada. E ao caminhar nessa trajetória e nessa jornada, nós vamos vivendo as maravilhas desse mundo, as maravilhas dessas riquezas, desses bens materiais, mas nós não nos rendemos a esses bens materiais, porque nós temos um ser supremo, maravilhoso, grandioso para nos render, para nos humilhar diariamente, para nos humilhar diante de algo que transcende o nosso entendimento, que é Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós queremos colocar as coisas, os bens materiais na frente, nós deixamos de acessar a verdadeira riqueza, nós deixamos de acessar a verdadeira sabedoria, nós deixamos de acessar a verdadeira humildade de um ser tão grande, tão supremo, que na sua misericórdia nos traz a liberdade de sermos como nós somos, e aí ele nos engrandece, ele nos faz muito grandiosos para caminharmos nessa trajetória, nessa jornada. E assim Deus nos conduz nesse dia, assim como Elias, assim como tantos outros, ele conduziu. E Elias, ele traz a promessa, ele nos mostra que se nós vivermos em Deus Pai, nós seremos grandiosos. Elias, ele, aqui no capítulo 17 ainda, ele faz um dos primeiros ali milagres, né, que acontece da ressurreição, ou seja, ele ressuscita o menino, o filho da mulher onde ele estava hospedado. Ele chega e por ele ter uma intimidade tão grande com Deus, por ele ter um laço de filho junto com o pai, ele confia tanto no poder de Deus, no que Deus pode fazer, que ele pega o menino daquela moça e ele leva aquele menino até o quarto. Ali ele ora ao Senhor e aquele menino, ele restaura a sua vida. A alma retorna para ele. E o menino abre os olhos, levanta e sai caminhando junto de Elias.
Eu fico imaginando a cena. Os corvos trazendo pão e carne e ele vivendo uma maravilha desse mundo. Algo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração ele sente através de Deus que se manifesta dentro de nós. E aí, a confiança dele em Deus, de tudo que vem acontecendo, é tão grande que ele se depara com essa situação. E aí ele olha e fala assim, aquela mulher em desespero, dizendo para ele: você veio até essa casa e você trouxe essa desordem. E ele olha e fala: não, Deus ele não vem para trazer desordem. Deus ele vem para trazer a ordem que nós necessitamos para a nossa vida. E a misericórdia de Deus ela não vai deixar de acontecer nesse lugar, nesse ambiente. E assim eu vou fazer com que isso seja transformado. Eu vou fazer com que esse cenário ele mude e que a percepção, a sua percepção diante de Deus, com essa visão míope que você tem, ela seja restaurada e você vai ver coisas diferentes na sua vida. E aí ele pega aquele menino e faz aquele milagre e mostra para ela, e ela olha e fala, diz assim a mulher no versículo 24. E a mulher disse a Elias: agora por isto, e agora por isto, eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, ela creu somente por ver o milagre do seu filho ser restaurado da morte para a vida. Ela creu, ela teve o entendimento somente ao ver a situação. E muitas pessoas, elas só creem através de verem o milagre. Elas não creem, elas não têm a fé em Deus, em Jesus Cristo, por aquilo que elas carregam dentro delas. Somente no momento de dificuldade, no momento de dor, de sofrimento, quando essa dor ela é transformada em tranquilidade, assim elas podem entender que Deus existe realmente. E aí é onde nós dizemos, né? O que Deus vem fazer para nós, né? Deixa eu só ver o que está rolando aqui. Bom, acho que a bateria deve estar acabando aqui, mas não vamos dispersar, porque essa é a maravilha que Deus tem para nós. E quando nós pensamos, né, que a fé ela está em acreditar no sobrenatural, ou seja, naquele que não se pode ver, mas que nós podemos sentir na nossa trajetória. Assim Elias viveu, assim muitos viveram essa fé, e ao viver nessa fé, eles experimentaram de uma intimidade extraordinária junto de Deus, junto de Jesus Cristo, junto do Espírito Santo, que se manifestaram diante desses e puderam ser vivos nesses grandiosos, nesses profetas, nesses caras feras, nesses governantes que vieram e evangelizaram no seu tempo e fizeram com que a palavra de Deus se mantivesse viva desde o passado, desde 6.000 anos atrás até os dias de hoje, onde nós podemos experimentar de tudo isso e poder confirmar aquilo que nós trazemos no nosso coração, que Deus é grandioso, que Deus é vivo, que Jesus Cristo ele veio e foi exemplo para nós, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós e que a Santíssima Trindade seja glorificada no seu extremo, no seu lugar, na onde está. Que todos os anjos e santos venham e glorifiquem o nome do Senhor, para que assim ele permaneça vivo hoje e sempre. Amém?
Amém. Esse dia já não será o mesmo dia mais. Esse dia que se iniciou através da provisão que Deus nos deu para cumprir uma promessa de sermos vivos, de termos fé, de seguirmos nessa caminhada, nessa trajetória. Você é filho amado, é filha amada. Você carrega algo poderoso. Você só precisa fazer com que esse poder se manifeste através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a provisão de Deus, ela vem nos momentos difíceis, ela vem nos momentos alegres, ela vem através da nossa falta de confiança, da nossa falta de fé, ela vem se cumprindo cada dia mais. E assim, cada dia nós podemos experimentar desse amor maravilhoso, desse amor sagrado que Deus tem por nós, os seus filhos. Em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suspira todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ele suspira todas as vossas necessidades, ou seja, ele já carrega, ele já sabe de tudo que nós necessitamos. E Jesus, ele se faz presente na nossa vida, todos os dias de nossas vidas, todos os dias. Amém, Senhor. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Só tua graça me basta, Senhor, e o teu amor me sustenta, desde o amanhecer até o anoitecer. Desde o meu início até o meu fim, Senhor. Eu vou deixar-me guiar
e me abandonar em teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Eu te seguirei, 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 eu te seguirei. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Senhor, teu amor me sustenta. Só tire, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua vida desde já. Agradeço quem entrou aí, a Gabi, o Alexandre, a Thaís. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, Gabi. Beijo na galera aí, na família toda. Família maravilhosa que vocês têm, você e o Cleito aí. Que Deus abençoe essa semana para nós todos, né? Hoje falamos aqui sobre Elias, 1 Reis, capítulo 17. E nessa semana, que nós possamos entender o nosso chamado, o que Deus traz no nosso coração e o que Ele pode ser na nossa vida, através da nossa limpeza interior, através de nós lavarmos o nosso coração para assim poder colocar realmente o Espírito Santo ativo dentro de nós, Jesus Cristo junto de nós,
e assim a manifestação da glória do Senhor dentro de nós, que ela aconteça. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por todas as maravilhas que nós vivemos, tudo que nós recebemos das Tuas mãos, Senhor. Tudo é a graça, tudo é o favor que o Senhor faz, que o Senhor traz para nós. Entrego em Tuas mãos, Senhor, essa semana. Entrego em Tuas mãos a minha vida, a minha família, a minha esposa, as nossas filhas. Que o Senhor abençoe cada um, que o Espírito Santo se manifeste diante delas e que nos lugares onde elas passarem, esse Espírito, essa luz, ela possa ser vivo, ela possa reluzir e transformar a vida daqueles que se depararem com essas grandiosas, com essas guerreiras. E assim com cada pessoa, Pai, que aqui acessou e aqui passou e experimentou dessas palavras, que o Espírito Santo se manifeste através de cada um. Que cada guerreiro e guerreira, que cada filho amado, que ele transborde esse amor que o Senhor tem por nós, por cada filho maravilhoso que o Senhor criou e que colocou nessa trajetória, nessa jornada. Que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana, Pai. E assim, confiantes de que, segurados na Tua mão, confiando no Teu poder e na Tua glória, nós seguiremos por mais essa semana, criando e fazendo com que as oportunidades elas se transformem através da Tua visão, da Tua provisão, daquilo que o Senhor já viu, mas os nossos olhos não viram ainda. Mas por confiar em Ti, por segurar na Tua mão, nós seguiremos vivendo e experimentando da Tua glória eterna, por hoje e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe seu dia. Amém, Gabi. Beijo, excelente dia para vocês também. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar o link aqui do YouTube, depois eu vou deixar aqui no Instagram, né? O link do YouTube. Vou fazer a postagem desse link. Então, quem entrou aqui, a Gabi, o Alexandre, a Thaís, que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe a todas as pessoas que assistirem esse vídeo, que vai ficar gravado. Que você possa entrar lá depois, curtir, compartilhar com a galera, para que essa palavra, que essa mensagem, ela chegue para mais pessoas e possam fazer milagres, possam trazer abertura de olhos, de visão para cada um nesse tempo que nós estamos vivendo. Fiquem com Deus, excelente semana para todos vocês. Não parem no caminho, bora para cima, tamo junto!